Olá, tudo bem? Eu sou o apóstolo Marcelo Evangelista, da Igreja Viva em Cristo, do Ministério Internacional Salvar, onde nós trabalhamos em prol de ver não somente o Brasil, mas todo o mundo salvo em Jesus Cristo, nosso Salvador. Entendemos que, como um apóstolo, nós temos uma grande missão que não é somente levar o Evangelho de Jesus, mas principalmente cuidar de pastores, formar líderes, fazer com que o ministério pastoral, apostólico, o ministério de mestre, de evangelista e de profeta não cesse. Jesus, o nosso Senhor, ele nos deu uma grande missão. E essa missão é levar o Evangelho aos confins da terra. Mas não há como o Evangelho chegar em lugar algum sem que nós venhamos formar discípulos. Os discípulos, ele é a expressão da natureza e da capacidade de Deus no homem para realizar a sua vontade. Então você que nos ouve neste momento, é importante que você abra o seu coração agora em nome de Jesus e permita que a mensagem do reino de Deus encha o seu coração. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 8, um texto muito conhecido, quando Jesus ele começa a falar com um grupo de judeus. Veja bem, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando Jesus ele se dirige àquele grupo de pessoas para orientá-los, é porque aquele grupo de pessoas, eles eram um grupo religiosos, aquele grupo judeu de pessoas que estavam crendo em Jesus, já poderia até ser dado como pessoas salvas, pessoas convertidas inteiramente, mas Jesus, ele apresenta para os judeus uma saída da sua religiosidade para viver uma verdade como verdadeiros filhos de Deus, porque um discípulo é como um filho. Vamos dar um exemplo para você. Você sabe o que é um filho? Um filho, ele é a extensão da natureza e do caráter dos pais. É como Jesus. Jesus é a expressão da natureza e do caráter divino, da persona de Deus no homem. No caso, ele veio e se fez homem. Quando Filipe diz para Jesus: mestre, mostra-nos o Pai, Jesus diz: como me pedes para mostrar o Pai? Pois estou há tanto tempo convosco. Então, Jesus estava mostrando quem ele era. Jesus não veio cumprir a própria vontade. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Assim como você precisa cumprir a vontade do Pai. Mas eu entendo que existem muitas coisas sendo ensinadas por aí. Muita coisa é ensinada da forma errada. Às vezes as pessoas estão te ensinando a orar da forma errada. Estão te ensinando a ir à igreja de forma errada. Está te ensinando sobre ser um membro de uma igreja. E você nem imagina o mal que é ser um membro de uma igreja. A igreja de Jesus nessa geração, infelizmente, não está pronta para o arrebatamento. Se o Senhor Jesus tivesse de arrebatar a igreja hoje, eu não sei se subiria 30% dessa igreja, mas é muito triste ter que ficar 70% de pessoas que estão reunidas nos templos, participando de grandes reuniões, sendo ensinadas a buscar a vitória para esta geração, para este momento, mas não são preparadas para viver uma vida com Cristo aqui e ser arrebatadas naquele grande dia. Então, por isso eu quero te ajudar e eu peço a sua atenção, a sua paciência em nome de Jesus. O tema do que eu quero ministrar para você fala sobre o membro e o discípulo. O membro de uma igreja é uma das piores desgraças que tem dentro de uma igreja, porque o membro, normalmente, ele tem uma visão muito seca, uma visão muito administrativa, uma visão de cobrança. É como se esse membro, ele fizesse parte de uma associação religiosa, onde ele precisa ter voto e ser votado. O reino de Deus não é assim. Você pode perceber que no caso de membros de igrejas, eles sempre estão contra os seus líderes, estão sempre contra eles mesmos e estão sempre de grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. É o grupo do líder da igreja, tem o grupo das senhoras, tem o grupo dos irmãos da oração e eles não se dão.
Por que não se dão? Por que estão vivendo isso? Porque ainda não aprenderam a ser discípulos. Um membro, ele jamais viverá como uma pessoa distante de Deus. E é interessante dizer para você que se você é membro, me perdoe, mas eu quero te ajudar. Disseram para você que você é um membro de uma igreja, ou seja, que para você ser membro daquela determinada denominação, você precisava ser batizado nas águas. E o interessante é que nenhum texto da Bíblia diz que para ser membro de uma igreja, precisa ser batizado nas águas. O batismo nas águas tem dois significados interessantes. Significa sepultamento dos pecados e ressurreição em Cristo. E também o batismo, ele é uma aliança. É conhecido desde o Velho Testamento como tívila, que significa purificações. Quando nós descemos as águas, é para nos purificar e não para ser membro de uma igreja. O membro que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, eu quero até te ajudar a entender, porque às vezes a linguagem que muitas igrejas, muitas religiões usam, é para quem sabe prender você, mas não vai acontecer isso, porque hoje você vai ficar liberto de qualquer visão humana, terrena e que não te leve a Jesus. Lembre-se bem o texto que nós lemos: verdadeiramente sereis meus discípulos. Para quem Jesus falou isso? Para um grupo de judeus, a quem Jesus não precisaria falar isso. Só que o versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, para as pessoas que criam em Jesus, o que Jesus falaria isso para eles? Porque aquelas mesmas pessoas, nos outros versículos, Jesus revelou o coração deles: vocês querem me matar. E eles ficaram chateados com isso. É isso o sentimento das pessoas. Como naquela época, o grupo de judeus perderam a visão celestial, viveram em cima de dogmas e preceitos. Nos dias de hoje, também, além de igrejas católicas, também, infelizmente, em algumas igrejas evangélicas, você vai encontrar dogmas que fazem com que as pessoas se sintam com medo de viver uma vida com Deus, ou em busca de viver essa vida com Deus. Por quê? O salvo, ele não precisa se esforçar para ser salvo, mas o perdido, ele está em constante busca, em constante dúvida, em constante insegurança da sua fé. Ele tem medo, é uma pessoa que ainda não tem um entendimento real do que é ser uma pessoa salva. Por conta disso, é passado para eles a visão de ser membros. Olha, fique aqui na igreja, você vai ser batizado, vai receber o seu certificado de batismo, vai receber sua carteira de membro, e a partir daí você vai poder participar de algum grupo, concorrer a algum cargo da igreja ou coisa parecida. Eu não entendo muito bem a visão dessa chamada membresia que a Bíblia não mostra. Os membros que Paulo mostra aqui na Bíblia não é membro de igreja, fala do membro do corpo. Aí você vai dizer para mim: mas o corpo não é a igreja? Do corpo de Cristo. E muitas vezes a igreja que você está fazendo parte, ela não é do corpo de Cristo, porque ela não segue as doutrinas de Jesus, ela está implantando heresias, está implantando na sua mente visões deturpadas do reino de Deus. Então vamos falar à luz da Bíblia. Na Bíblia é ensinado da seguinte maneira. Olhe bem o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, ele era discípulo. De quem? Você vai me responder e dizer: de Jesus. Sim, claro que é de Jesus. Mas só que Paulo, ele quando foi abordado por alguém para ser ensinado, para ser orientado a desenvolver a sua vida com Deus, ainda que o apóstolo Paulo, ele era um homem muito bem preparado, ele era um homem de conhecimento bíblico, porém Paulo não conhecia Jesus. Não é somente lendo a Bíblia que você vai conhecer Jesus. Você precisa de um discipulador, de um líder que oriente e que te ajude. Este líder, ele tem que estar pautado na palavra de Deus, tem que estar abrindo a Bíblia para te ensinar e não ficar lhe ensinando dogmas. Mostrar para você realmente quem você precisa ser. Jesus, ele nunca quis uma igreja de membros. E membro não é doutrina. É bom você entender que há uma distância muito grande entre doutrina e dogmas.
Então, membro não é doutrina. Quando Paulo cita a palavra membro, ele está querendo mostrar para você que você faz parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, este corpo é vivo. Eu vou tentar te mostrar para você entender bem por que você precisa se distanciar dessa visão de membro. Vamos lá. Quando o irmão peca na igreja, quando o irmão falha na igreja, o que é que os membros fazem? Qual é a forma legal que os membros atuam em cima disso? Porque normalmente são expulsos da igreja, são exonerados de seus cargos e mandados embora da igreja. Sabe por quê? Porque esses membros que falam, que dizem aí para você que você é, na verdade, não é o mesmo membro da Bíblia. Esse membro que estão mostrando para você aí é um membro que faz parte de uma instituição religiosa que precisa cortar o mal pela raiz. Mas Jesus, ele nos ensina que ele veio para salvar o pecador e perdoar o pecado. Mas você vai me dizer, então nós temos que concordar com o erro das pessoas? Não. Todas as vezes que nossos discípulos falham ou erram, eles têm que ser disciplinados, sim. Mas nós não podemos perder a visão de quem é o ser humano. O ser humano, ele é falho. O ser humano, infelizmente, me desculpe até, falho não, ele escolheu ser falho, porque Deus criou o ser humano perfeito, santo, amoroso, honesto, mas o ser humano fez uma escolha errada, escolheu pecar. Quem sabe, você também está assim. Você está distante de Deus e você já fazia parte de alguma igreja, ou faz parte de alguma igreja, e fez uma escolha, pecou. E como está a sua vida hoje? Distante da igreja, não está se sentindo bem na igreja onde você está olhando para os lados, estão com medo das pessoas que estão olhando para você, as pessoas que sabem já estão te julgando, já está aquele burburinho naqueles grupos sobre sua vida. Isso não é papel de discípulo, isso é papel de membro. Vida dos outros, falar mal dos outros, viver denegrindo a imagem de seus líderes, isso não é valor espiritual. Um líder, ele se preocupa em pautar a vida dele na palavra para ajudar as pessoas a desenvolver sua capacidade de discípulo. Um discípulo é um aluno. No livro de Mateus, capítulo 28, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. O Senhor Jesus, em Mateus 28, antes de ele subir aos céus, ele chega para os seus discípulos e diz assim, 28, versículo 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se nós vamos ensinar as pessoas a guardar a palavra, essas pessoas precisam ter uma consciência de que eles são alunos, que são pessoas que irão aprender. Por quê? Assim como eu e assim como você, nós chegamos à igreja perdidos. Muitos chegaram drogados, bêbados, outros chegaram endemoniados, cheios de espíritos malignos, com uma mente completamente destruída pelo diabo, tentando trazer para a igreja cultura mundana, princípios mundanos, visão mundana. E muitas das nossas igrejas estão afetadas por esse mal, porque tem havido uma mistura no meio da igreja e que precisa ser sanado isso. E para isso, é preciso levar você a uma visão clara do reino de Deus. Ser discípulo é ser uma pessoa amorosa, é ser uma pessoa disponível, fiel, uma pessoa obediente e submissa. Um discípulo não é um escravo. Se tentarem te escravizar, fuja disso. Jesus, ele já te libertou, você é uma pessoa livre, mas como uma pessoa livre, você como discípulo fez uma escolha, está debaixo da autoridade de um líder, um homem santo, um homem que quer realmente o seu bem, que quer lhe ajudar e quer melhorar a sua vida. Mas para isso, você precisa deixar para trás os rudimentos do mundo e aquela visão de membro. O que é isso, apóstolo Marcelo? Um membro, pessoal, ele não respeita seu líder. Um membro, ele não é obediente, ele não é submisso. O membro de uma igreja não é assim. Quem sabe você até é chamado de membro, mas o seu comportamento é de discípulo. Te deram o nome de membro, mas o seu comportamento é de discípulo. E o discípulo, ele jamais abandona seus líderes, ele vai até o fim. Um discípulo, quando ele chega na mão do seu líder, a pessoa ganha ele para Jesus, começa o processo do discipulado na vida dele, isso é para sempre. Nada vai mudar isso.
Quando um discípulo abandona o seu líder, é porque ele está rejeitando ser discípulo. Mas não adianta, quando existe uma aliança entre você e seu discípulo, ou entre você e seu líder, imediatamente você precisa entender que você jamais vai deixar de ser líder dessa pessoa e ele deixar de ser seu discípulo. Você tem que entender que isso é para sempre, nada vai mudar, porque isso foi estabelecido no mundo espiritual. Existe uma aliança natural e a aliança, ela é inquebrável, pessoal. Só o que vai separar você do seu líder é a morte, mais nada. Tem pastores que eles dizem que tem ex-ovelha, outros dizem que tem ex-discípulos. Eu não tenho. Eu tenho discípulos, mesmo quando essas pessoas não estão mais na igreja, ou não estão mais congregando aqui na igreja, ou quem sabe resolveu ir para a mão de outra pessoa, mas não conseguirão desenvolver a capacidade que deveria receber como discípulo, porque existe uma visão natural no reino de Deus, de que uma vez que somos do Senhor, nós não vamos trocar por outro Deus, nos trocar por outro Deus, nos trocar por outro filho. Deus, ele quer você. Deus não vai querer outro filho, Deus quer você. Se Deus te escolheu você, Deus não quer te abandonar, Deus não vai te jogar fora, Deus não quer que você morra. A realidade é que Deus quer que você seja eterno, porque existe um lugar natural para você no reino dele. Existe uma ligação no mundo espiritual, que isso na verdade não pode ser abortado do seu coração. Se você morrer e for condenado e for para o inferno, ainda assim foi Deus que te criou. Tem como mudar isso? Se você não quiser crer em Deus, tem como mudar que foi Deus que te criou? Tem como mudar que Lúcifer, Satanás, é um ser angelical que foi criado por Deus? Não tem. Então, todos que se rebelam, todos que são insubmissos, desobedientes e tentam quebrar essas alianças, eles infelizmente sofrem o mal, sofrem a condenação. Então eu quero chamar a sua atenção para que você, em nome do Senhor Jesus, permita que seu coração se abra para Deus. Às vezes, você está precisando ser cuidado, está precisando ser amado, está precisando realmente de discipulado. Nem sempre o discipulado, ele é suave, nem sempre o discipulado, ele traz aquela bonança. Existem discipulados realmente que precisam, às vezes, ser um discipulado chamado de choque. Porque tem pessoas que, infelizmente, elas não querem aprender a viver com Deus. Aí, muitas vezes, essas pessoas passam pelo estreito, passam realmente por situações desastrosas. Nós temos casos em nossas igrejas de pessoas que ainda não aprenderam a ser discípulos e começaram a falar mal do líder, começaram a mentir, começaram a dissimular. Orientamos as pessoas a viver a vida com Deus e nesse momento nós resolvemos então orar e chamar a pessoa para conversar. Depois que nós começamos a trabalhar a pessoa, essa pessoa caiu no hospital, caiu doente, e nós estivemos orando por essa pessoa. Aí você vai me perguntar, mas será que essa pessoa caiu doente e foi para a cama porque foi rebelde ou desobediente? Bom, possa ser que sim, mas eu prefiro acreditar de que Deus, ele é muito amoroso, que está mais preocupado em manter você em pé do que você numa cama. Mas se você está passando por isso, se você está passando por alguma luta, por rebeldia, insubmissão, nesta hora você precisa então examinar o seu coração, ver se o que você está fazendo realmente é bíblico, se essa sua rebeldia, essa sua desobediência, essa sua insubmissão, ela realmente está respaldada por Deus. Quem sabe o seu sentimento é justo, de indignação, o seu sentimento é um sentimento de chateação por alguma coisa que está errada, quem sabe até na sua igreja, mas em nenhum texto da Bíblia Deus manda você se rebelar. Se você está assim, você precisa orar, porque Satanás pode já estar atuando em sua vida e você não está sabendo. Quando nós somos um discípulo, nós procuramos nos pautar primeiramente em honra. A honra, ela nos traz o temor de Deus. E quando nós tememos a Deus, nós não abandonamos os princípios da palavra de Deus. Eu quero ler mais um versículo com você aqui rapidinho. Você pode abrir a sua Bíblia também no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele envia uma carta ao seu discípulo, preferido, Timóteo, e diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por digno de honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. E os que têm senhores crentes, não os desprezem,
por serem irmãos, antes o sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Você percebe aqui esse texto? Que nós não temos somente que aprender a honrar pessoas que estão lá fora. Você já percebeu muitas vezes o que acontece? Você no seu trabalho, você chama o seu patrão de senhor ou de senhora. Você procura chegar no seu horário cedo. Você procura calar diante de algumas situações que você passa no seu trabalho, que você sabe que em todo local de trabalho, todo momento, passamos às vezes por algum tipo de humilhação, às vezes pretensiosa e às vezes não. E o interessante é que esse crente, esse membro ou esse discípulo, no seu trabalho, ele quer ser um santo. Ele quer obedecer, ele quer ser bem visto pelos seus senhores, seus patrões, seus gerentes. Mas na igreja, muitas vezes a gente vê algo diferente. Na igreja a gente vê grupos se reunindo para protestar, para brigar, para se levantar e se rebelar contra as autoridades. Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu não trouxe aqui um assunto para polemizar nada, mas uma realidade. Deus, Ele é o justo juiz. Reconheço que os líderes, todos eles, sejam pastores, apóstolos, mestres, sejam profetas, evangelistas, diáconos da igreja, todos eles cometem falhas, erros e pecados. Mas você lembra quando você chegou na igreja? O seu pastor te abraçou, te recebeu, te honrou, te batizou, deu um nome de honra a você na igreja. Hoje você, quem sabe, é uma pessoa que tem patentes na igreja, tem títulos. Hoje você, quem sabe, tem até status. Quando você chegou na igreja, você não era nada, você não era ninguém. É assim que nós chegamos à igreja. Não éramos reconhecidos nem no reino de Deus. Ainda que você seja um profissional muito bem sucedido, ainda que você tenha sido uma pessoa de muita honra lá fora, na igreja, no reino de Deus, você não tinha reconhecimento nenhum. E seu pastor te abraçou, pegou as asas dele de anjo, cobriu você, guardou você, abençoou sua vida e nunca perguntou qual foi o pecado que você tinha cometido para precisar chegar à igreja. Hoje está havendo um grande problema. A maioria dos líderes do Brasil estão sofrendo de uma carência de amor e estão sofrendo da falta de honra, de submissão e obediência de seus discípulos. Muitos pastores estão com problemas sérios de saúde, problemas que têm sido gerados por situações internas na igreja, pressão, cobranças, humilhações, onde muitos pastores têm se permitido viver como um tipo de um escravo de certos grupos que o ameaçam, principalmente aquele pastor que infelizmente cometeu alguma falha, cometeu algum erro, seja administrativo, seja social, familiar ou espiritual. Meu amigo, esse pastor, esse líder, ele não tem que ser visto como herói porque errou, não, e nem tampouco ninguém tem que tapar só com a peneira de ninguém, mas esse líder precisa de ajuda, e você pode muito bem ajudar o seu líder. Mas eu sou discípulo, ele que tem que me ajudar. Não é assim que a Bíblia ensina. Nós somos uma igreja, cada um de nós temos uma função determinada por Deus, e o pastor, ele não é uma parte da igreja e os discípulos são outras, não, ao contrário, todos nós somos a igreja de Cristo, todos nós temos funções distintas e temos que entender que o líder da igreja, antes de ser líder, ele é o nosso irmão em Cristo, carente de amor, carente de honra, carente de respeito. E se você pecou contra o seu líder, o abandonou, quebrou aliança com ele, deixou ele para trás, o humilhou, falou mal dele, você não sabe o que você está fazendo. Você plantou uma árvore e um dia você vai colher. Mas a minha tristeza é que dessa árvore que você plantou não vai sair frutos bons. Os frutos que você vai colher de toda essa humilhação que você causou ao seu líder, infelizmente, poderá trazer um peso de desonra para você e para a sua família. Então, por isso, querido discípulo, em nome do Senhor Jesus,
Ouça o que o Senhor Jesus ensina. Jesus diz que o discípulo, ele não é maior que o seu mestre. Nunca vai ser. O homem que me ganhou para Jesus, que me deu a palavra de Deus, que me ensinou a caminhar com Jesus, que me honrou para ser pastor, e hoje eu estou como apóstolo, eu jamais, nunca jamais, eu vou querer esse líder meu em desonra. Por quê? Porque eu tenho uma dívida eterna com ele. A dívida de que um dia, quando eu era um fracassado, um derrotado, esta pessoa, pastor Valdemar, me honrou e me deu nome. Por isso, eu tenho que entender que no reino espiritual, ainda que todo e qualquer líder traga erros, defeitos na sua vida, eles carregam dentro dele um chamado e uma virtude. Você pode ajudar seu líder. Seja um discípulo, abra seu coração. Se você o abandonou, volte. Quem sabe seu discípulo, seu líder, desculpe, ele é um pouco exigente, é um pouco áspero com você, cobrando muitas vezes de você determinada conduta, determinado trabalho na igreja, mas abre o seu coração. Ele quer o seu bem. Eu sei que ele quer o seu bem. E se esse pastor está vivendo num momento de ira, de dor e de angústia, diante de algumas situações da igreja, não releve, mas vá até ele e diga para ele: meu pastor, deixa eu te ajudar. Nós queremos ajudar o senhor a desenvolver o trabalho. Tem pastores que estão morrendo, pessoal, estão perdendo a graça divina. Por isso, muitas pessoas hoje estão se distanciando do ministério. Muitos pastores estão voltando a trabalhar, estão largando a obra, estão indo novamente para a vida secular, voltar para a sua antiga profissão, abandonando o chamado e o ministério de Deus. Mas não é isso que Jesus quer. Toda dor e ferida e humilhação que você porventura tenha passado no ministério, o Senhor Jesus, Ele vai curar tuas feridas. Ele vai arrancar esses traumas que as pessoas causaram no seu coração. E você vai ser devolvido ao seu lugar de origem. Sim, ao seu chamado de origem. Deus o chamou para fazer essa obra. Eu sou apaixonado pela obra de Deus. Sou apaixonado para ver os pastores melhor de vida. E quando eu falo melhor de vida, não é só financeiramente, não. Melhor mesmo espiritualmente. E não importa o tamanho do seu rebanho. Não vá nessa conversa que algumas pessoas falam por aí, que um grande líder, ele tem um rebanho enorme. É conversa. Às vezes, o nosso rebanho vai ter apenas 12 pessoas. Lembra de Jesus? Pois é. As multidões seguiam Jesus. E dos 12 ainda teve um que infelizmente perdeu a graça. Abra seu coração, querido. Eu quero orar por você. E se você é um membro de igreja, pare. Abra seu coração. Procure o seu pastor essa semana. Procure a esposa do pastor. Quem sabe na sua denominação, a mulher do pastor, ela não tem valor nenhum. Ela é apenas mais uma na igreja, mas não é não. Porque o ministério de um pastor não é só dele. O ministério é familiar, é sacerdotal. Toda a família do pastor é família sacerdotal. Se os filhos dele não estão no altar, tem que ser chamado para ir para o altar. A igreja tem a mesma responsabilidade em ajudar a salvar os filhos desse pastor, como salvaria o filho de qualquer outra pessoa da igreja. Então, por isso, vamos juntos nessa fé. Não vamos parar. Seja um discípulo, seja fiel, seja amoroso, seja submisso e obediente. Um discípulo, ele não está ocupado com áreas administrativas. Um discípulo, ele está ocupado em ganhar almas para Jesus e em formar discípulos e ter discípulos também. Por isso, entre nessa fé e deixe Jesus te abençoar. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento em tuas mãos a vida de todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Dê a essas pessoas tua paz, dê a essa pessoa tua graça. Todos os problemas que têm acontecido nessa igreja, por conta de membros que têm levado dor, sofrimento, perseguição, pessoas que infelizmente ainda não foram tratadas e que precisam mudar de vida, Jesus. Assim também como os líderes que não foram tratados, muitos desses pastores, ó Deus, ainda tem um coração de membro, tem uma visão mais administrativa do que espiritual.
Por isso eu oro pela vida de cada um deles. Peço tua graça na vida desse que é discípulo, na vida desse pastor que é amoroso e que se preocupa realmente com a sua igreja. Seja com ele nesta hora e o abençoe poderosamente em Cristo Jesus, Pai. Eu agradeço nesta hora. Amém. Graças a Deus. Ok. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Se você quiser conhecer o nosso ministério, nossa igreja, Igreja Viva em Cristo, do Ministério Internacional Salvar. Nossa sede está aqui na Avenida Centenário, na Rua Nova do Calabar, aqui em Salvador. E se você que nos ouve neste momento gostaria de ter uma de nossas igrejas em sua cidade, entre em contato conosco. Você pode anotar o nosso Facebook, Marcelo Evangelista, e entrar em contato conosco. Também você pode entrar em contato por e-mail. Você pode anotar o e-mail ministériosalvar@hotmail.com, ou entrar em contato com o nosso número aqui da igreja, onde nós atendemos aqui em horário comercial. Nossa equipe de pastores poderá estar orando por você, te orientando, tirando algumas dúvidas também em nome de Jesus. 071 é o DDD 3019 5372. Você pode ligar em nome de Jesus. E se você tiver em sua cidade um galpão, um salão, onde você possa ceder para começarmos um grande trabalho da Igreja Viva em Cristo em sua cidade, então, em nome de Jesus, teremos a honra de entrar em sua cidade e levar uma mensagem poderosa da parte de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.